E aí, estrela, tudo bem? Vamos para mais uma semana, então, do dia 8 ao dia 14 de julho, onde teremos a formação da fase cheia da Lua no signo de Capricórnio. Terça-feira, dia 8 de julho, Lua segue em Sagitário durante o dia e noite. Só que a Lua vai estar sem aspecto, né? Então, Lua sem aspecto, o único aspecto aí ativo no céu em relação à Lua e o Sol é Sol em sextil com Marte. A gente vai sentir a nossa mente mais agitada, até porque, como a Lua está em Sagitário, Sagitário é o signo de fogo, regido por Júpiter, né? E a Lua está quase para entrar na fase cheia. Então, assim, as emoções podem estar um pouco exageradas, né? Só que como a Lua está sem aspecto, a gente vai ter aquela sensação de tipo assim, eu tô sentindo muito, só que eu não consigo compartilhar o que eu sinto. É como se a gente não conseguisse se conectar com as pessoas a nível emocional, né? Agora, para assuntos racionais, para aquilo que a gente usa mais a mente, né, para tarefas que exigem mais a razão do que a emoção, tá ótimo, porque o Sol ainda vai estar em sextil com Marte, né? Depois de um tempo, o Sol também vai ficar sem aspecto durante a semana, mas a terça-feira ainda tá ótima para assuntos que envolvem a mente, né, assuntos que envolvem a lógica. Vamos evitar querer ser compreendido emocionalmente na terça-feira, porque isso não vai estar rolando, certo, gente? Lua em Sagitário, também pode estar acontecendo as pessoas estarem muito sinceras, e essa sinceridade alta, né, vai acabar machucando as pessoas, tipo, pessoas indelicadas, né? Então, vamos ter consciência disso. Quarta-feira, dia 9 de julho, Lua entra em Capricórnio por volta das 5h55 da manhã, né? Então, Lua em Capricórnio, o nosso emocional fica mais sério, mais voltado aí para focar na realidade. Porém, é quase uma lua cheia, né? A lua cheia vai entrar de fato na quinta-feira. Só que assim, gente, Lua em Capricórnio, a Lua, ela rege o signo de Câncer, certo? E Capricórnio é o signo oposto complementar ao signo de Câncer. Enquanto o Câncer acolhe, Capricórnio ele joga pro mundo, pra pessoa viver, aprender a viver na realidade mesmo, né? Não é muito assim, vem meu amorzinho, é assim, vá, aprenda pela vida real. Então, a gente tá mais focado para assuntos que envolvem seriedade. Se for um caso, né, quarta-feira, dia regido por Mercúrio, então a Lua também volta a fazer aspecto, né? É um dia para socializar e tal. Se for um dia para algumas pessoas que precisam resolver algum assunto emocional, pode dar certo, mas a gente tem que levar em consideração que, assim, não vai estar tão acolhedor, né? A gente vai estar mais maduro para entender as coisas, mais pé no chão, né? Porque é o signo de terra. Só que assim, não espere muito acolhimento, tá? Por quê? A Lua também vai estar formando quadratura com Saturno e quadratura com Netuno durante o dia. Saturno, apesar de estar numa quadratura ali com a Lua, ele é o regente oficial de Capricórnio, né? Então, isso para assuntos que envolvem profissão, trabalho, tá ótimo. Só que é uma quadratura, então assim, algumas questões envolvendo regras, alguns assuntos que, né, pessoas que precisam seguir regras, já vai estar um pouco difícil de lidar. Ou a pessoa em relação à regra, ou a pessoa em relação ao que um chefe está falando para ela, pode ser mal compreendido. Ou então a pessoa em relação a se adaptar, a, sei lá, a uma nova norma ali no trabalho, a clientes novos, enfim. Saturno em quadratura, ele pode trazer essa sensação de ranzinza, né? Ou ranzinza demais, ou rebelde demais. Aí tem essa questão dos extremos. Sem contar que a quadratura também está rolando com Netuno. E Netuno ele dispersa a atenção. Então, gente, pode dar um problema com o chefe no sentido de a pessoa ela vai estar muito ali dispersa nas atenções por assuntos mal resolvidos emocionais, enfim, com as pessoas. E isso acaba sendo mal visto por pessoas de cargo superior, né?
Ou então, em relação a lidar com sentimentos, Netuno pode levar a gente a paranoias. E quadratura, ela leva a gente a momentos desafiadores se algo dentro da gente não está bem resolvido. Certo? Então, vamos levar em consideração. Durante a noite, a Lua fica em oposição com Júpiter, que está em Câncer, né? Que entrou há pouco tempo em Câncer. Isso traz um certo exagero na expressão emocional, por mais que a Lua esteja em Capricórnio, que é um signo mais contido. A gente pode estar mais dramático. Ah, mas Capricórnio não é emocional, não é água, tudo bem. Só que assim, Júpiter, ele expande. Se a pessoa está no modo crítico, Capricórnio é crítico. Se a pessoa está no modo crítico, é uma crítica demais. E outra coisa, se a gente está com problema de ansiedade, essas questões aí, Júpiter em oposição, ele pode trazer a questão de, tipo, tomar cuidado com velocidade alta no trânsito, bebida demais, falar também coisas que não precisava. Apesar de Capricórnio não ser Sagitário, é um signo que vem depois. Então, aquela pitadinha de indelicadeza ainda existe. Até porque Júpiter está no aspecto, e Júpiter rege Sagitário. E quarta-feira à noite também, gente, a Lua vai estar começando a formar trígono com Marte. Então, a quarta-feira à noite vai estar bem aí a nível de ansiedade no pico. Vamos ter consciência disso aí. Quinta-feira, dia 10 de julho, durante a manhã a Lua vai continuar naquela oposição com Júpiter, vai estar ainda em trígono com Marte, até boa parte do dia. Então, a quinta-feira ela está mais ansiosa, ela está mais para a gente ir lá realizar a tarefa que a gente precisa e acabou, né? Não está muito num nível estagnado. Até porque Capricórnio não é um signo parado, né? Depende muito da pessoa, como o Capricórnio vibra em cada um. Só que assim, por ser um signo cardinal, e Sol em Câncer, né? Câncer também é um signo cardinal. Signos cardinais, eles têm aquela iniciativa. Então, eles precisam estar envolvidos em tarefas que fazem eles agir. Eles precisam agir. Então, a gente vai estar mais nessa ação, nesse mood ação. Por volta das 17h36, né, às 5h36 da tarde, a Lua entra em sua fase cheia. Durante o ascendente Capricórnio também. Então, a Lua vai para casa 1 e o Sol vai para casa 7. Né? Isso para quem tem ascendente Capricórnio, tá, gente? Então, é bom olhar o mapa astral, entender qual setor da vida você vibra Capricórnio e Câncer. Porque é ali que os signos vão, né, manifestar ali, deixar evidente os assuntos que a casa rege. Lua cheia é um momento de revelações, momento de colher frutos, momento de auge do poder. Então, tudo vai depender do que a gente está vindo se dedicando desde a fase nova. Né? E isso que vai começar a vir para a gente de frutos. Seja um assunto, seja um estudo, seja um trabalho, um projeto, enfim. Só que como o Capricórnio fala mais sobre a questão profissional, pessoas que estão se dedicando a assuntos profissionais, né, vão ter aí a resposta disso. Só que assim, Capricórnio e Câncer também falam do setor de família, né? Então, pessoas que também já estão trabalhando em questões familiares, seja em relação a algo na justiça, porque a Casa 7 fala sobre isso também, ou em relação a cuidar mesmo de alguma questão dentro da família, isso também vai vir em evidência. Pode vir em evidência também fofocas, coisas que envolvam família a qualquer nível aí do tema, tá? E a Lua vai seguir no trígono com Marte. Então, a gente vai estar um pouco também sem paciência para lidar com assuntos muito repetitivos. Vamos continuar naquele modo tomar cuidado com indelicadezas. Isso pode acontecer. Durante a noite, a Lua segue só em oposição com o Sol, né? Por conta da formação da fase cheia. E só vai estar rolando esse aspecto com a Lua e com o Sol. Então, a gente ainda vai estar naquela momento revelações durante a noite também. Sexta-feira, dia 11 de julho,
A Lua segue em Capricórnio durante o dia e boa parte da tarde. Então, durante o dia, vamos ver aí a Lua em trígono com Urano. Esse aspecto vai estar bem intenso, então isso é ótimo para qualquer tipo de troca entre grupos, reuniões, estudos, atividades, enfim. Isso é bom também para qualquer assunto que envolva ciências, tecnologia. A gente pode ver alguma notícia aí de avanços tecnológicos nessa sexta-feira. Lua também vai estar formando sextil com Saturno e sextil com Netuno. Isso ajuda também a assuntos profissionais, assuntos que envolvem projetos a longo prazo. E a nossa intuição vai estar mais aguçada. Então, assim, apesar de ser um momento de Lua em Capricórnio, que é mais realidade, se a gente for um pouco mais sensível e saber olhar para dentro e nos guiar pela própria intuição, vamos achar aí saída para questões difíceis, né, para desafios. Aí por volta das 14h21, 12h21 da tarde, Lua vai entrar em Aquário. Aí a Lua em Aquário, gente, é uma Lua em ar, né? Apesar de algumas pessoas acharem que Aquário é água, não é. Lembre-se que Aquário é só o recipiente que põe água, mas não é a água que está ali dentro. Então, assim, o signo de Aquário, ele traz uma questão também envolvendo grupos, né? Então, o trígono com Urano continua até a noite. Vai seguindo aquela vibe boa para reunião entre grupos, para estudos entre grupos, né? Qualquer assunto que envolva pessoas ou amizades. Só que o signo de Aquário, ele tem picos, né? Ele é um pouco oscilante em relação ao humor. A Lua está em Aquário. Então, assim, pode ter momentos em que a gente vai sentir uma necessidade de se isolar e momentos que a gente vai querer socializar, né? Vai depender da vibe de cada um. Mas, no modo geral, Lua em Aquário serve para assuntos que envolvem mais pessoas, descontração, estudo, conversas, né? Conversas que podem trazer aí viradas de chaves importantes pra gente. E a sexta-feira só tem aí aspectos positivos, tá? A Lua também vai começar a formar trígono com Vênus, então assuntos entre parcerias, seja parceria de trabalho, parceria amorosa, romântica, vai estar fluindo. A Lua também vai estar em conjunção intensa com Plutão, então a partir de toda a discussão consciente e madura, vai ter ali um momento bom para mudanças profundas acontecerem. Para as pessoas que precisam de mudança na vida, inovar algum tipo de questão no relacionamento, no trabalho. Sexta-feira tá boa para insights. Sábado, dia 12 de julho, Lua segue em Aquário, dia e noite. Então a Lua vai estar em oposição com Mercúrio, que está em Leão. Dia e noite nessa oposição intensa, certo? Durante o dia, a Lua ainda fica no trígono com Vênus, né? Então, apesar de uma oposição ela trazer tensão entre as pessoas por conta de pensamentos diferentes, é um dia altamente discursivo. Essa é a palavra, né? Porque toda oposição, ela envolve um desafio com outra pessoa. No caso de Aquário, que já é um signo do contra, a gente pode estar querendo ser o dono da razão. Então, assim, se são duas pessoas competitivas ali discutindo, certamente pode sair alguma briga, né? Então, vamos prestar atenção. Só que durante a noite ainda tá fluido porque vai estar rolando um trígono com Vênus. E Vênus, ele traz aquela harmonia, né? Até porque Vênus tá em Gêmeos. Se a gente tiver a mente um pouco mais aberta, apesar de rolar discussão, as coisas vão continuar na paz. Agora, à noite, esse trígono não vai estar rolando, né? A Lua só vai estar em oposição com Mercúrio. Então, a noite já está um pouco mais tensa, né? Porém, como eu falei, se as pessoas são maduras o suficiente ou mente aberta o suficiente para entender o lado do outro, toda discussão em relação a assuntos opostos pode trazer aí algum complemento. E aí é um certo poder, né? Porque se você tem uma opinião, a pessoa tem outra, e você consegue unir as forças, você
vocês no caso, gera uma outra opinião. O que pode ser ótimo para solucionar qualquer tipo de problema. Tá? Então aí é um momento bom também para insights. Domingo, dia 13 de julho, a Lua estará em quadratura com Urano, bem intensa aí durante o dia, né? A Lua vai estar ainda em Aquário durante o dia, boa parte da tarde, início da noite. Só que essa quadratura com Urano já gera introspecção. Então, domingo não vai estar muito bom para assuntos que envolvem grupos, a menos que seja família, né? Encontro entre família, que já sempre se encontra. Se for família distante, pode rolar uma certa desconexão, tá? Apesar de Urano ser o regente oficial de Aquário, a quadratura ela gera travas, né? Autossabotagens, por conta de questões internas mal resolvidas. Porém, se a pessoa tá de boa, se você não tem nada de mal resolvido dentro de você, o que é muito difícil, né? Ou pelo menos tem, mas sabe lidar com isso, aí o momento tá ótimo para socializar, né? Tudo depende de cada um, né, gente? Por volta das 20h45, às 8h45 da noite, a Lua entra em Peixes. Aí a gente fica mais emotivo, né? Lembra que é uma semana de Lua cheia, então Lua em Peixes, as emoções ficam bem mais afloradas e Peixes é um signo de água mutável. Então, a nossa tendência suscetível a tudo que está acontecendo é muito maior, certo? A gente fica mais fluido, só que com tudo. Então, tomar cuidado para não abraçar a dor do outro achando que é sua, porque isso é fácil de acontecer em momentos de Lua em Peixes. E durante a noite a Lua segue naquela quadratura com Urano, né? Então isso daí pode gerar ainda aquela oscilação entre introspecção e querer socializar. Segunda-feira, dia 14 de julho, a Lua segue em Peixes, né? Durante o dia e noite. Então, durante o dia a gente vai ver a Lua em quadratura com Vênus, que está em Gêmeos. Começando a oposição com Marte e trígono intenso com Júpiter. Gente, olha, a segunda-feira está altamente dramática. Sol em Câncer, Lua em Peixes, quadratura, oposição, Júpiter ali, aumentando tudo aquilo. Né? Vamos tomar cuidado aí com se doer demais, porque a gente vai ficar chato. A menos que você goste de pessoas dramáticas, aí você que lide, né? Mas é chato. Né? Vamos assumir que quando a gente tá dramático em relação a qualquer coisa, a gente fica chato. Pra gente segurar um pouco. Durante a noite a Lua vai estar ainda nesses aspectos, só que a oposição com Marte vai estar mais intensa. Marte gera brigas. Então se a gente tiver muito dodaizinho, mimizento, a gente vai sentir. E o outro vai sentir porque a gente vai querer ser sincero demais, a gente vai querer mostrar que a gente tá magoado, e aí vai ficar aquela troca de tiros, né? Apesar disso, durante a noite a Lua vai estar em quincúncio com Mercúrio. Então, sigo dizendo, para pessoa que sabe lidar com as próprias emoções, apesar de estar rolando um oceano de emoção ali dentro, né, isso para todo mundo, esse quincúncio com Mercúrio, ele pode trazer algumas conversas, algumas ideias, algumas chaves que podem ser úteis na vida de cada um. Só que para a pessoa que tiver ali um olhar observador e entender o porquê daquela discussão. Se você só tá ali se doendo e querendo atacar, você não vai entender nada. Você vai falar, nossa, mas eu não entendi porque que a gente brigou. Agora, se você tiver a sua intuição aguçada, um olhar mais observador, ou observar antes de querer se impor, certamente a gente vai entender o porquê daquilo e vai vir a solução. Bom, estrelas, então era esse o recado que eu queria deixar com vocês durante essa semana. Agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Quem puder me ajudar curtindo, comentando e compartilhando também agradeço. Quem quiser fechar uma leitura de mapa astral ou de tarô comigo, pode me procurar no e-mail que eu vou deixar aqui embaixo ou no meu Instagram. Quem quiser começar a estudar astrologia, a base que há por trás de um mapa astral, também pode acessar meus e-books que estão aqui na descrição do vídeo. Ótima semana para todo mundo e até a próxima!